dizendo que é como socá-los para que possam absorver a pílula de elemento misto. Parece simples, mas à primeira vista. Todos podem ver que estamos acertando aleatoriamente. Mas não é assim. O gongo está muito longe e precisa ser atingido pontos exatos no corpo. Apenas um especialista pode fazer isso. Quando transferimos força interna para cada piada. Então, use aquele soco para acertá-los. É um processo bastante complicado. Para controlar a força interna. Se eu usar muita força interna para combatê-los, eles serão feridos muito poucos. E será considerado em vão. Claro que a pessoa que executa esta técnica de boxe terá que ser extremamente cuidadoso. Mas cada pessoa tem uma energia interna diferente em seus pontos de acupuntura. Portanto, também precisamos ajustar a avaliação para cada pessoa. Em conformidade. Eu tenho excesso de energia interna agora porque eu comi uma pílula de elemento misto. Se eu não tivesse tanta energia interna, eu não seria capaz de ajudá-los com seus pontos de acupuntura. Eu apenas lutaria para frente e para trás. Eu estava exausto e quase morri. Mas não pude evitar por causa do filho Uá. Eu tive que aceitar o sofrimento. Assim que ele terminou de falar, um vento passou. Uma folha caindo atingiu sua boca. Chanyang exclamou: "Oh, meu Deus!" Assim como aquele irmão mais velho já está com raiva, ele se sentou e pensou: embora eu esteja muito mais forte agora, ainda existem muitos especialistas lá fora. Eu ainda preciso me esforçar mais. Esta pílula de elemento misto me ajudou muito. Eu preciso absorvê-lo uma vez que eu tenha esgotado todo o seu poder. Um dia poderei ajudar o Sol A a crescer novamente. Como antes, então a dificuldade aqui é que todos os dias, quando ainda estou tentando todos os dias, existem muitos que quase atingiram o pico de então, quando eu sinto que tenho força suficiente, eles terão atingido o nível de qualquer maneira. É tudo sobre alcançar o pináculo das artes marciais e alcançando a força mais forte. Mas é claro que aqueles que avançam primeiro se beneficiarão mais do que aqueles que avançam mais tarde. Quanto mais tempo houver, quanto mais diferente a força de cada um será especial. Claro, então teremos que trabalhar para poder fazer o que queremos. Mas, se quisermos seguir em frente, tem uma vantagem sobre os outros. Temos que trabalhar mais, que não é algo que todo mundo faz bem. Vendo meus irmãos se tornarem cada vez mais fortes, também estou mais motivado para ajudá-los muito. Para ajudá-los a perceber coisas que eles ainda não podem. Perceber com sua própria força. Vamos tentar o nosso melhor para ajudá-los e aumentar sua força mais rápido do que antes. Esta é minha determinação em fazer o que puder para ajudá-los. Eu não entendi isso antes. Mas agora, depois de vir para o campo da espada, percebi que se eu ajudar meus companheiros monges, tanto quanto eu puder no futuro, eles serão capazes de ter uma força forte e será capaz de passar essas experiências para seus discípulos na próxima vida. Assim como cada geração de diferentes discípulos ficará cada vez mais forte. E ou a filho
também terá esperança por causa disso. Isso é exatamente o que eu percebi. Irmão, a flor branca se move levemente, como se respondesse às suas palavras. Chan Yang de repente senta-se de pernas cruzadas. Para testar sua força, uma explosão de poder irrompeu. Depois de um tempo, ele parou e se levantou para voltar. Nós tentamos muito nos últimos dias. E também percebi algumas coisas sobre nossa irmandade. Eles se tornaram cada vez mais fortes do que antes. Eles não são mais um fardo para nós, como se estivessem na corrida da espada. Mas, nesta eles serão capazes de nos ajudar com muitas coisas para tornar essas pessoas mais fortes. Eu tentei muito, mas eles não sabem o que eu fiz. É por causa do Oa filho que eu tenho que sofrer. Quando ele voltou, Chamayang ficou um pouco atordoado. Cada um olhou para ele, aparentemente, com um grande espírito. Até ele teve que exclamar, porque todos estavam de pé. Por que eles não se sentaram e descansaram um pouco? Grande sorriso mostrado. Então respondeu. Faça uma pausa, acabamos de praticar um pouco. Ainda não terminamos, como podemos descansar? Joe Gu encolheu os ombros e sorriu dizendo. Claro, se você está cansado, você pode descansar, Chamayang. John também participou da provocação. Mas ele não achava que um monstro, como eu, está cansado. Lula disse que se você se sentir muito cansado, venha aqui e eu vou usar esse punho para precisar de você. Grande mostrado sinalizado, ok. Todos se preparem para ouvir isso. Eles simultaneamente sacaram suas espadas e as levantaram. O X mostrado, sinalizado. Todos preparados para ouvir isso. Eles simultaneamente sacaram suas espadas e as levantaram. As vezes de Chamayang ficaram com raiva quando ele foi provocado. Ok, parece que eu subestimei todo mundo. Então, desta vez, eu serei forte. Vamos ver se vocês ainda podem dizer coisas ruins sobre mim. Como isso? Pois já todos subam. Eu não vou segurar. Tendo terminado de falar grande show quebrado em ordem, subam, todos. Subam. Dê uma surra naquele garoto. Ele sorriu animadamente. Ok. Veja como eles parecem enérgicos. Irmão agora, ou a filho. Tem muitas coisas boas e mais esperança. Finalmente, depois de toda essa viagem, as 5 pessoas chegam a Sichuan. Entrando na cidade, o motorista de cavalo parou o cavalo na beira da estrada. A porta do carro se abre. Fantasmas. Nenhuma figura de pessoas estava abatida, como os zumbis e os ventos frios da noite saíram. Big Sean sussurrou que a jornada era bastante cansativa, mas ele chegou ao primeiro lugar que precisava ir. Yan John perguntou, mas tio, parece que ainda não chegamos ao nosso destino. Ainda há um longo caminho a percorrer. Eu só fui quase na metade do caminho. A estrada para o Vietnã ainda está longe.
Tamayang esfregou o pescoço e saiu do carro. E disse que está tudo bem. Chegando aqui tão algo rapidamente, que eu não pensei antes. Todos aqui podem aproveitar a prática. Assim que ele terminar de falar, as 4 pessoas olharam para eles, com rostos abatidos e dentes cerrados. Ele se perguntou se era tudo pelo bem de todos. O que havia para ter medo? Libeó deu um passo à frente e perguntou: Vou dirigir para nossa filial do grupo de comerciantes aqui. Para trocar cavalos, você vai me seguir lá. Senhoras e senhores, como disse antes, já deixamos as pessoas nesta filial de Sichuan. Aprender sobre as rotas para Yunnan, por mais grande que seja, respondeu. Eu entendo de qualquer maneira. Tudo. Se houver mudanças, as informações disponíveis podem não estar completas. Ele ainda explicou, embora sejamos um grande grupo comercial, se quisermos alcançar você, não é difícil para nós encontrar o caminho certo. No passado, quando negociamos com pessoas em Yunnan, ainda foi feito por intermediários. Então nós realmente tínhamos um pouco de compreensão de Yunnan e as informações que coletamos não estavam completas. O suficiente. Desculpe, não podemos ajudar muito. Mas você terá muito tempo aqui para saber mais informações sobre a próxima viagem, sua acomodação e o ramo sindical levará cuidar de tudo. No entanto, todos ainda se curvaram sinceramente para dizer: agradecemos à empresa por sua ajuda no passado. Vamos parar em sua cabine para descansar e aprender mais. Depois disso, você está cansado da jornada, para que você possa ir para casa e descansar primeiro. Li Bao então foi embora em uma carruagem. Bic Mostrado também pediu: ok, vamos lá. Todos prestem atenção. Vamos descobrir informações sobre você. Não no futuro, mas não deixe chamar a atenção. E algo acontece. Este é o território da seita Tong e muitas outras forças nesta cidade grande. Você pode conhecer Tonton e os Missectaoistes. Então, há muitas grandes forças de seita aqui. Ter cuidado. Tenha cuidado para não causar nenhum conflito com eles. Chan Yang encolheu os ombros. Você não precisa se preocupar tanto. Ele disse asperamente. É disso que estou falando. Chan Yang. Agora, vamos nos separar e descobrir algumas informações. Priorizamos descobrir através dos comerciantes primeiro. Porque eles são a força principal. Negociando com o povo Yanon. Claro, quando encontramos amigos do clã. Podemos confiar mais neles. Ok. Ele disse, sarcasticamente, não entendo se deveria ser arroz, ou mingau, ou não grande mostrado. Resmungou. Apenas acompanhe. Se você ainda não fez isso, e discutiu, o que mais você pode fazer? Vamos lá. Então, as 5 pessoas se separaram e perguntaram pela cidade. Big Sean foi a algumas lojas de tecidos. Yan Jong conheceu um grupo de pessoas na estrada. Zhou Gu perguntou sobre a adega de cerâmica. Lu Led
Se escondeu no canto e ouviu os comerciantes conversando. Quanto a Chamayang, ele vagou pelo mercado. Finalmente, eles se reuniram no restaurante. 3 pessoas desabaram deitadas na mesa. Big Show lamentou que fosse realmente incompreensível que ele tinha corrido para tantos lugares, mas não tinha informações sobre a rota para Vanum. Yan Jong se lembra quando ele perguntou ao mendigo o que ele estava fazendo, ele virou o nariz e disse: "Encontre um caminho seguro para Yunnan, como nós mendigos saberíamos." É verdade que quase não há dificuldades em Yunnan. Recursos e rejeita as pessoas no Planalto Central. Então, provavelmente não há muitos mendigos lá. Então, o Estado quase não tem informações. Jogli se levantou e disse: "O mesmo vale para o grupo de comércio. Bem, eles só negociam por meio de intermediários, não diretamente para Yunnan. Então, eles não sabem muito agora. É como se não tivéssemos nenhuma informação em qualquer coisa. Na verdade, não." Ouvi-lo dizer, os dois imediatamente levantaram a cabeça para olhar. Zhou Gao analisou sobre o estado. Era possível, mas aquele comerciante sabia um pouco sobre isso. Mas talvez, por algum motivo, eles não apenas disseram isso. Claro, as informações que chegam até você não são bastante valiosas. Como eles podem nos dizer assim, o negócio deles é importante. Eles não sabem quem estamos nos dizendo. Tudo seria como bater neles mesmos. Vá comer sua própria tigela de arroz. Mas como isso é possível? Vamos pagar dinheiro para comprar informações. Ele puxou a camisa e disse: "Prata não é suficiente. Talvez precisemos nos livrar dessas roupas e fingir ser gente aqui também." É verdade que eles discriminam pessoas de outros lugares. Então as coisas são bastante difíceis para nós às vezes. Eles também estão preocupados com muitos estranhos. Depois de tudo, eles estão mais perto de Yunnan do que as pessoas no setter original, dizendo que é apenas, mas principalmente por causa das pessoas aqui. Se queremos ser pacíficos aqui, devemos ser aceitos pela seita. Claro, quando estranhos vêm aqui, como eles podem gostar de nós, o que é mais? Eles não gostam de nós. Ainda mais nosso filho. Gente, Chamayang perguntou enquanto comia. "Por que você está falando agora?" Jogalo olhou para ele e respondeu: "Então fui explorar, e assim cheguei a uma conclusão." Ele se levantou, colocou as mãos nos quadris e declarou: "Ok. Depois de tudo isso, é uma roupa Flower Mountain. Eu não vou mudar, e isso mesmo se eu morrer. Então a última vez que usei camisola para trabalhar, não importa, desta vez é diferente." Jogul estava desamparado e o deixou continuar. "Ok, essa é a raiz de tudo. Precisamos nos comprometer com o conjunto de tanques. Mas se então precisamos não pudermos fingir ser pessoas, escondendo nossa lavagem na identidade para trabalhar." John, estava um pouco curioso. Ele acabou de vir aqui, mas ele já entendeu tudo.
A propósito, parece que você também é de Sichuan. Certo. Ouvi dizer que sou assim. Por favor, me diga. Você admite sim. Big Sean murmurou. Não é de admirar que eu saiba tanto. Chama Yang engoliu seu macarrão, mas ainda sugeriu, rapidamente, e parece que Gui Joe também é filho de algum comerciante, certo? Então, só precisamos ir para a casa da sua família. Ficaremos bem. É verdade que os mendigos estão com problemas. E quando eles estão em apuros, há um irmão mais velho aqui para ajudar. Você nos deixaria correr procurando informações? Faça o seu melhor aqui para ajudar a todos. Joe Google olhou para ele e perguntou. Claro que entendo que... Mas o que você disse foi tão difícil de ouvir. Ele acenou com os pauzinhos e concluiu. Ok, vamos assim. Mas parece que há algo que eu não disse. Você também foi expulso pela família. É por isso que você veio para o pôr do sol, certo? Você deve ter medo de voltar agora lá novamente. Quanto ao tio Buck, parece que ele está na mesma situação que você. Você também deve estar muito triste e grande, mostrado rapidamente, protestou. Eu não fui apenas para as ruas e lagos eu mesmo. Então fui para um filho para aprender artes marciais parar. Ok, isso é tudo o que precisa ser feito agora. É que ainda temos que ir para o irmão mais velho, casa do Jogou, para pedir alguma informação. A pessoa preocupada só podia suspirar e aceitar. Ok, eu entendo. Depois de terminar a refeição, todo o grupo caminhou até o Mountain Gate em ruínas. Grande Show olhou para ele e exclamou. Como é que o grupo mercante é uma capital? Parece que está quase prestes a cair. É verdade que sua família caiu em ruínas. Talvez você esteja porque indo você embora. quer um dia Tenha a força para restaurar a glória de sua família. Ok. Vamos lá e perguntar sobre seus pais e irmãos. Mas Joe Gould virou para o lado. Ele apontou para a parede vermelha e disse: Deste lado, não daquele lado. Desse lado, mas é onde está a parede. No entanto, quando ele olhou de perto naquela direção, Chama Yang imediatamente arregalou os olhos. Não só ele, mas também seu tio Yan Jong engasgou. Na frente é um grande portão familiar. Os sinais pareciam estar cobertos de ouro brilhante. Ele gritou: O que é isso? Onde é esse lugar que parece tão terrível? Esta é a sua casa, certo? Meu Deus, irmão. Chanyang estava cheio de emoção, segurando seu rosto e seus olhos brilhantes. Olhou para ele e disse sem dizer nada. Eu sei que sua fundo familiar é provavelmente o melhor nesta capital. Mesmo que disséssemos que era uma casa, nós ainda não podíamos acreditar. Mesmo dúvida da vida, não podíamos pensar. Como sua casa poderia ser tão grande? Para ser honesto, Joe Gould, eu te amo é conhecer a casa da sua família. Ou sua família é apenas um servo aqui. Absurdo.
Esta é nossa casa. Chang'an olhou para Jogul como se irradiasse um halo de luz atrás dele. E lamentou, olhando para aquele rosto estúpido. Eu não pensei, jovem mestre de uma família tão rica. O que quer que você diga, o rosto de cada pessoa mostra do lado de fora, certo? Olhando para você, assim, ninguém diria que você é filho de um jovem rico. Realmente, Jogul finalmente não pôde ajudar, mas o agarrou e o repreendeu. Eu quero morrer, Cha Mayang. Yanjong também concordou. Antes de você dizer que sua empresa era apenas uma pequena empresa, nada pendente, então agora, de repente assim ninguém pode acreditar. Ele argumentou então. Você ainda não acredita. Depois de ver com seus próprios olhos, ele elogiou, insinuando. Bem, eu só estava perguntando. Olhe para você. Você acha que eu estou mentindo? Chamian, de novo. Isso pode ser basicamente explicado como você deve ter sido maltratado. Então você saiu de casa, certo? Essa cena é muito familiar. Big Sean apareceu imediatamente e agarrou seu cabelo. Ele avisou: Ei, Chun Mayan, pare de provocar. Não neste momento a porta se abriu. Uma voz perguntou que está causando problemas na frente do portão da minha família. A grande porta foi empurrada com força por 2 servos. Um velho servo saiu. Seu rosto estava cheio de repreensão severa. Vocês são muito ousados. Mas de repente ele arregalou os olhos, viu Jogul e gritou. Jovem mestre, ele é o segundo mestre. Certo? O gerente geral estava tão animado que o abraçou. E atirou continuamente. Faz muito tempo que não o vejo. Eu não esperava que ele fosse tão bonito e poderoso. Joe rapidamente disse: Gerente geral, acalme-se um pouco. Yanjong e Chanyang sussurraram: Olhe, o quão perto os dois estão. Parece que eles não se viram. Por muito tempo, é verdade que ele deu tapinhas nos cavalos do jovem mestre. Mas com tanto entusiasmo, ele falou novamente pensando nisso. O irmão mais velho, Yanjong, escondeu sua identidade. Você pode me dizer também para que no futuro você não se surpreenda. Eu sou um órfão, isso mesmo. Olhe para o meu rosto. Você não pode ser de uma família rica assim. Depois do grande abraço, o general deu uma ordem. E rapidamente entrou para informar o proprietário que, segundo o jovem mestre, havia retornado. Apresse-se quando o servo ouviu que ele rapidamente correu para dentro. Jogu franziu os lábios. Gentilmente, apertou o colarinho. O velho olhou para ele e disse: O mestre se foi há muito tempo. O dono da casa sente muito a falta dele. Vamos rapidamente ao palácio para encontrar o dono da casa. Ok. Apenas alguns passos e um casal saiu correndo gritando. Exausto. A mulher abraçou Jogul e chorou. Por que você não sai sem escrever para mim?
Sua criança sem coração. Por que que você simplesmente, o homem não ao seu vai- lado, não pôde deixar de enxugar as lágrimas? Você também disse, se desculpando, me desculpe. Você também. Chamayan pensou consigo mesmo. Esta é realmente uma família feliz. Nada como eu. Naquela noite, uma mesa de banquete, com todos os tipos de especialidades de sítio, foi colocado para a recepção. Ele olhou para ele e sorriu, sarcasticamente. Então foi isso. O peixe perfumado é regado com óleo quente. Prato brilhante de frango assado. Uma mesa de banquete com todos os tipos de especialidades de Sichuan foi colocado para a recepção. Ele olhou para ele e sorriu sarcasticamente. É isso, olhando para aquela mesa de banquete. Ele entendeu que comer e beber no Oasan era tão miserável se ele ainda pudesse suportar. Se eu fosse, eu teria Assim? voltado para casa e vivido feliz. Por que eu ficaria no Oasan? O cabelo de Jogula agora estava bem amarrado em um coque. Ele explicou que desde que ele era um irmão e como um filho, todos tiveram que viver frugalmente. O mesmo quando ele saiu. Ele ficou em casa, mas na escola de mestrado, ninguém contou. Assim que ele terminar de falar, ele imediatamente encontrou olhares desdenhosos. Das pessoas que saíram de casa, é claro que estamos com raiva. Chanyan brincou de novo. Diga o que quiser. Parece que todo tio tem uma família. Por que você não volta para casa? O que você está fazendo em Oisan Estética? Bem, parece que você foi expulso de casa. Eu não posso Grande show com raiva, cerrou os dentes e corrigiu. Eu vim para Disse. Oiasan para aprender artes marciais por conta própria. Ninguém me perseguiu, entender? Ele virou a culpa novamente. Mas, estranhamente, Joe Gould, por que você não usa um pouco de prata para contribuir para o filho Oa, para que nossos irmãos sofram menos? Por que temos que viver tão miseráveis? Ele corrigiu. Este é o dinheiro da família. Não é meu. Você pode usar, se quiser, onde você acha que está indo. Mesmo assim, John e Lula ainda são mesquinhos e enganosos. Eles mostraram suspense e aconselharam: ok, todos se acalmem. Não fale mais com ele assim. É tudo apenas um mal-entendido. Aquele irmão mais novo absolutamente não queria que. Agora tá tudo claro para vocês dois. Depois viveremos um pouco mais felizes. Chamya em pó. Ok. Se meu tio dissesse isso, seria melhor. Mas vocês dois não devem se defender. Por enquanto, estamos temporariamente separados. Mas quem se atreveria a estar perto de dois grandes mestres? Como você também. Cara, tendo dito que ele carregava alguns pratos de comida, fingindo arrastar as outras duas pessoas para fora. Ele gritou com raiva do que você está falando. Fique aí. O importante é que não alcançamos você nenhum ainda. Depois de um tempo, todos se sentaram pacificamente à mesa para desfrutar. Chan Mayang mastigou suas bochechas e perguntou: Ok, o que seu pai disse? Joe Gould sobre sua cabeça e respondeu:
Eu não disse nada ainda. O que há de errado? A coisa é, ele hesitou por muito tempo antes de girar os dedos e contar. Eu prometi que no início do ano passado eu voltaria para a família para ajudar meu pai. Mas agora o prazo passou. E eu ainda tô vagando com vocês isso. Então, por que você não volta quando chegar a hora? Bem, foi a sua aparência, Chan Muyong. Esse era o meu pensamento interior. Mas, por fora, ele acabou de me dizer que tudo era assim. Desta vez, quando voltei. Meu pai provavelmente pensou que eu estava voltando. Mas esse não foi o caso. Então, não ousei dizer nada com todos os pais. Chang propôs francamente. Ok, então vamos dizer se há alguma coisa. Jogul imediatamente recusou. Não. Meu pai não vai ouvir nada do que você diz. Eu ainda quero seguir todo mundo lá, empresa do Vietnã. Mas não quer ficar na família ainda. Ele ouviu isso e murmurou, perguntando: por que um cara grande como você estava tão interessado nisso? Yan-Jong também concordou e se perguntou: bem, isso é um pouco difícil de entender. Os dois sussurraram, de acordo, apenas olhando para ele. Você sabe, grupo de mercadores irmão Jougus, não menos do que o benfeitor do grupo mercante. De relance você pode dizer o quão rica sua família é. Uma pessoa assim deveria ficar em casa. Aproveite sua felicidade. Olhando para frente e para trás, vejo que ele é bastante semelhante ao capitão daquela empresa mercante. Ele é realmente um homem rico, então eu ainda quero ficar na sua família. Todos assentiram, sim. Eu também acho que Joe Galo ficou com raiva, mas ainda teve que se conter. Ok. Você diz isso de novo. Eu decidi seguir todos já. O Palanquin respira pesadamente. Tio, depois de ler, em breve irei falar com meus pais sobre o meu desejo de ir para Yunnan. Ele assentiu e disse: ok, tudo depende de mim. Nossa viagem para você não. O que acontece como obter ervas roxas? Tudo depende de você. Certamente, seu pai saberá algumas coisas sobre essas coisas. Se houver algo difícil de falar, apenas nos diga se há algo que possamos fazer para ajudar. Vamos ajudá-lo. Ele assentiu com firmeza. Depois de terminar a refeição, Jogu veio falar com seu pai. Ele ficou tão surpreso que perguntou novamente. Porque já se passaram muitos anos desde que voltei para a casa da família. Por que eu quero pedir instruções para Yunnan? É isso para que você entenda o que é um lugar como Van. No certo. Ele respondeu. Eu também sei por que você pergunta. Antes de você prometer voltar aqui para me ajudar, agora um ano se passou. Você não ficou. Mas por que você quer continuar? Então, o que você quer dizer? Ele silenciosamente aceitou o sinal de repreensão em seu coração. Coisas são difíceis de falar assim. Então, eu não quero ir para casa.
Jogul estava cheio de determinação e expressou: Pai, eu devo ir para Yenon com todos. Padre Chu tentou me dissuadir.